Olá, pessoal. Começando aqui o 32º CV Connect Esportes da nossa história aqui no podcast e, infelizmente, um dia triste. 29 de dezembro de 2022 vai ficar marcado na história do futebol mundial, não só brasileiro, mas mundial, como o dia em que Pelé foi se unir aos deuses divinos do céu, né? Infelizmente, a figura de Edson Arantes do Nascimento não está mais entre nós, mas a figura de Pelé vai ficar eternamente na nossa memória, no nosso coração, em todos os nossos sentimentos. Infelizmente, não está mais não está mais em corpo presente para poder conversar com a gente, mas está na memória, vai estar sempre nos livros de história, vai estar sempre. Está na história do futebol. Está na história do futebol mundial e, mais do que isso, na história de cada um de nós brasileiros. Que mesmo aqueles que não gostam de futebol sabem da importância que foi Edson Arantes do Nascimento Pelé, né? O rei do futebol. Pelé, infelizmente, nos deixou hoje, aos 82 anos, vítima de falência múltipla dos órgãos, segundo o que foi relatado pelo Hospital Albert Einstein. Mas, na verdade, a gente já sabe que o Pelé foi internado há um mês atrás por complicações da Covid e um câncer de cólon, né? Isso ajudou, é claro, a havia falência múltipla dos órgãos. E eu não gosto dessa frase de que estávamos esperando a morte. Ninguém espera a morte. Ninguém espera a morte. Esse negócio, já estávamos esperando essa notícia. Não, não estávamos esperando essa notícia. Inclusive, as notícias últimas antes do Natal era de que Pelé estava se recuperando, né? Mas houve uma complicação e os médicos disseram à família que não havia mais nada a fazer. Infelizmente, infelizmente. E hoje o céu, que já tinha Maradona, agora recebe Pelé. Tá Uma jogando pena, futebol uma junto. lástima para quem segue aqui na nossa nesta vida absolutamente repentina. Ela pode durar 100, 200 anos, mas um dia, infelizmente, acontece. Eu não gosto muito de falar de morte, nem da palavra morte. Prefiro falar falecimento, porque é, dá mais dignidade à pessoa. Acho que é, morte é muito forte, parece que a pessoa desapareceu. E não, não desapareceu. Ela só não está em corpo presente. Está no pensamento das pessoas. Sempre está, sempre vai estar, está no coração, está na lembrança, enfim. Nós aqui do CV Connect Esportes mandamos as nossas saudações, nossos pêsames à família de Edson Arantes do Nascimento Pelé, também a dona Celestina, que está viva até hoje, com 100 anos de idade. Dona Celestina, para quem não sabe, é a mãe Mãe do Pelé. do Pelé, né? Vive reclusa em Santos, não é muito de aparecer também, e vive sem tomar remédio, com 100 anos de idade. Veja vocês, com 100 anos de idade, só vive com uma cuidadora ali para cuidar das coisas pessoais dela, e com 100 anos de idade, ela já enterrou dois filhos e hoje, infelizmente, perdeu o filho mais vanglorioso que ela teve, um dos maiores desse futebol. Pelé, você está na história. Você, como jogador, que foi, começou ali em 1955 com o Santos, mais ou menos, 54, perdão, jogou 19 temporadas no Santos,
ganhou 26 títulos com o Santos, dentre os quais Libertadores 2 vezes, Mundial 2 vezes, Mundial de Clubes. Na época era um jogo de ida e volta, ou seja, tinha que jogar na Europa e jogar aqui. Chamava-se de Copa Toyota, mas na verdade é Mundial de Clubes, de fato, porque a final seria aquela, se fosse uma final de clubes mesmo. Ganhou 3 Copas do Mundo, só isso. O único ser humano no planeta, como jogador, a Ganhar ganhar 3 Copas do três Mundo. Copas do Mundo. Isto é para estar no último pedestal do Olimpo dos deuses do futebol. E Se eu não me agora, engano, se eu não me o engano, foi rei, 58, 62 e 70. 58, 62, 70, exatamente. E 66 só não ganhou porque houve um boicote lá da seleção, é, por conta da ditadura, enfim. Senão teria ganhado de novo, e aí teria ganhado 4. Seria mais espetacular ainda, com todo respeito aos ingleses que talvez nos assistem aqui. Não bastasse isso, Pelé se despediu do Santos depois de 19 anos. Teve alguns jogos esporádicos ali com a camisa do Vasco, né, mas não de forma empregatícia, sempre ali em amistosos e tal. E Pelé foi jogar nos Estados Unidos para encerrar sua carreira. Em 1975, jogou uma temporada ou duas pelo Cosmos, New New York York Cosmos, Cosmos. onde nosso grande Pelé teve uma proposta para difundir o futebol nos Estados Unidos. E ele foi, claro, com a proposta milionária, evidentemente, mas ele foi de peito aberto para difundir o futebol nos Estados Unidos. Conseguiu, não conseguiu deixar o futebol, soccer, que eles falam, como o principal esporte norte-americano, mas deixou como um dos principais. Um dos principais. Isso é muita coisa. Isso é só para gênio. Só para gênio, isso aí. Depois disso, Pelé se aposentou também da seleção brasileira. Aliás, o único título que ele não tem com a seleção brasileira é a Copa América. Só que ele não tem porque a Copa América, durante o período, durante um período a CBF boicotou a Copa América, não jogou a Copa América com o time titular, né? Jogou com o time reserva. Por isso que o Brasil ficou 40 anos sem ganhar a Copa América, de 49 até 89. Assim como os clubes também boicotaram por muito tempo a Libertadores aqui no Brasil. Mas isso não vem ao caso. O que vem ao caso é que a história de Pelé é muito maior que qualquer coisa. A história de Pelé é dessas histórias para a gente lembrar sempre, sempre, sempre. E hoje, quero dar parabéns aqui à Rede Globo de televisão, que fez uma cobertura de 3 horas seguidas de plantão, consecutivas. Claro que poderia ter colocado alguém do esporte ali para apresentar, colocaram a Renata Vasconcelos, mas fez uma cobertura de 3 horas consecutivas, algo que a Globo jamais fez. É, ou seja, a Globo deu a dimensão do tamanho do que era a notícia. Além disso, quero parabenizar também os jornalistas que receberam a notícia de pronto e tiveram que fazer programas em cima do que aconteceu. Isso mostra que a nossa imprensa não é tão ruim assim. Além disso, agora nós estamos gravando aqui na hora do Jornal Nacional. Agora estão falando do Pelé lá também, mais uma hora de Jornal Nacional também. Além disso, o mundo inteiro reverenciou Pelé por todos esses anos, né? O mundo inteiro considera Pelé como rei, inclusive um periodista mexicano até entrou no ar ao vivo na ESPN de lá, dizendo para o senhor Gianni Infantino, presidente da FIFA, trocar o nome da Copa do Mundo para Copa Pelé, porque ele foi o único atleta do planeta a ganhar 3 vezes, como eu já disse aqui antes. Pelé, 1.283 gols na história. 1.091 jogos com a camisa do Santos.
mais de 1.200 jogos, se você contar com a seleção brasileira e com o Cosmos. Pela seleção brasileira, meu amigo, É, ele jogou 92 partidas e fez 77 gols nessas exatamente. 92 partidas. Pois bem, nada mais a dizer, apenas aplaudir. Pelé, que foi, depois disso, comentarista, comentou por 3 Copas do Mundo na Globo, Copa de 90, Copa de 94, 98, não se isentava quando tinha que fazer críticas. Teve até algumas indisposições com alguns jogadores, né, da época que diziam que ele disse que era peladeiro, alguma coisa assim, e aí os jogadores não gostavam e tal. Mas hoje todo mundo reverencia ele, sempre reverenciou, e claro que é uma insatisfação de uma hora, de momento, mas depois a história do Pelé consegue acobertar esse sentimento. Além disso, Pelé também foi ministro do esporte. O Pelé foi político, foi comentarista, foi jogador, foi, é, foi técnico, porque ele que lançou o Neymar no Santos, quando foi técnico do Sub-20 do Santos, ali das categorias de base do Santos. E o Santos, muito bem feito, colocou uma coroa no símbolo do Santos para homenagear Pelé. Demorou um pouco, mas foi muito bem feito. Além disso, eu não tenho memória da Copa de 94 porque eu tinha 3 anos de idade. Vinição também não, porque estava nascendo, né? Mas a de 98 eu tenho memória. E o ano de 98 foi a primeira Copa que eu me lembro de assistir. E o Pelé é sempre muito elegante nos comentários. Acredito eu que era para não afetar o treinador Zagallo, que foi técnico, aliás, que foi jogador dele em 58 e que foi técnico de Pelé em 70. Acho isso. É, sempre me pareceu muito cordial os comentários do Pelé, apesar de alguns comentários um pouquinho mais ácidos, mas assim, ele moderava um pouco por conta de saber como é que um jogador recebia aquilo e como é que um treinador recebia aquilo também. Ele fazia comentários ao lado de outro grande, que foi Paulo César Falcão, aliás, Paulo Roberto Falcão, né? Em 98, na época. Os dois tabelavam ali com Galvão Bueno, com Arnaldo César Coelho, e faziam um grande quarteto. E depois disso, o Pelé foi para a política, entrou no governo Lula como ministro do esporte, fez lá a Lei Pelé, que era uma lei para beneficiar os jogadores, uma lei para beneficiar os jogadores, com, é, com direitos trabalhistas dos jogadores, direitos de para escolher para onde vai jogar, direitos trabalhistas que antes não tinham, mas que infelizmente é uma lei apossada por empresários é, sanguinários, maléficos, vamos dizer assim, e que maltratam o futebol. Essa que é a verdade. Mas enfim, Pelé foi gigante, Pelé foi enorme, Pelé foi o rei, ainda é, ainda vai ser. E agora a- acaba-se a discussão. Pelé ou Maradona não existe mais. Os dois tão grandes. Pelé um pouco acima, porque conseguiu mais coisas. Pelé parou uma guerra quando jogava no Santos. Parou uma guerra. Isso não é para ninguém. Não é para ninguém dessa terra. É só para extraterrestre, só para gente assim difícil de imaginar como uma pessoa normal. É mais do que isso, muito mais do que isso. Bom, estamos aqui com o Vinícius Alvarenga, nosso grande Vinícius Alvarenga, né? E que vai aqui dar a sua palavra sobre Edson Arantes do Nascimento, que infelizmente nos deixou hoje, na tarde de hoje. Fala aí, Vinição. Boa noite a todos. Eu queria passar minhas condolências, meus pêsames à família de Edson Arantes do Nascimento, o famoso Pelé, Rei Pelé, o rei do jogo bonito.
eterno, Pelé é eterno. A figura dele continuará eternamente pelos livros da história. E enquanto houver um brasileiro, Pelé será lembrado. O que não podemos deixar de dizer é que Pelé sempre foi uma figura que representava o Brasil. Se você fosse viajar para qualquer país e você falasse que era brasileiro, Pelé era uma das figuras, era um dos marcos, digamos assim, que fazia o reconhecimento. Por quê? As pessoas poderiam não saber muito bem cidades do Brasil, mas sabem, conhecem Pelé, Cristo Redentor, Rio de Janeiro. As três palavras que qualquer pessoa em praticamente quase todos os lugares do mundo referentes ao Brasil, Pelé é uma delas. É até complicado falar, é triste. Infelizmente, eu tenho 30 anos. Eu não vi Pelé jogar. Algo que eu tenho até talvez um arrependimento. Porque tudo que a gente vê pelas filmagens, pelas imagens que contam como era Pelé no seu auge. Mas as estatísticas também não mentem. Pelé, não vamos comparar Pelé, Maradona, tempos diferentes, formas diferentes de jogar, mas, sem dúvida, para aquelas pessoas que são amantes do futebol e, claro, que pertencem a países da América do Sul, Pelé e Maradona serão sempre os maiores jogadores da história. Pelé, somos brasileiros. Pelé sempre vai estar um pouco acima, seja pelos três títulos da Copa do Mundo, seja por ser o único jogador não, o jogador mais novo a ganhar a Copa do Mundo, com 17 anos, em Sim, 58. eu ia falar isso. Os ouvintes, só rapidinho, só uma correção aqui. Eu chamei a mãe do Pelé de Dona Celestina, mas na verdade é Celeste Arantes, Celeste só para Arantes. corrigir aqui, mas continue. Sim, meu amigo. Pelé, três títulos. Se não houvesse o boicote da seleção brasileira em 66, com certeza, desculpe, ingleses, mas com certeza Pelé teria quatro Copas do Mundo como jogador. É muito complicado a gente falar de uma pessoa tão grande, na verdade, um ídolo. Por quê? Quando a gente era novo, a gente via Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, mas todos eles tinham como referência Pelé. A maioria de todos os jogadores que vimos, Giovanni, meu amigo Giovanni tem praticamente a mesma idade que eu, todos os jogadores que vimos jogar tinha como referência Pelé. Uma pessoa como ela, como Pelé, ficará eterno para sempre. Sim, você falou aí que os jogadores da seleção brasileira, jogadores assim, hoje são clássicos, né? Mas na nossa época não. Que eles tinham como referência Pelé. Sabe por que que eles tinham como referência Pelé? Porque o Pelé era um grande nome de futebol, né? E era o grande nome de futebol e também sempre orava, sempre falava pela educação infantil no Brasil. Inclusive, no gol
de 1000 dele, número 1000 dele lá contra o Vasco, no Rio de Sim, Janeiro. A o primeira pênalti. coisa aqui de pênalti, em 1969, 19 de novembro de 69, foi no dia da 19. bandeira. Foi no dia da bandeira, hein? 19 de novembro de 69, é, o nosso amigo Pelé, pós fazer o gol, tem aquela invasão toda, e ele fala: orem pelas criancinhas, elas são os futuros do Brasil. Pelé sempre foi em favor da educação infantil brasileira. Desde aquela época, criticava-se a educação infantil brasileira e Pelé era baluarte dessa, dessa, dessa bandeira, dessa bandeira. Então aí, fora o que fez no futebol, evidentemente que as crianças daquela época se tornaram jogadores dos anos 90, né? Nos anos 90 foi a década que a gente veio a este mundo e, obviamente, eles levavam em consideração tudo que Pelé falava, né? Vamos lembrar também, o Vinição, que Pelé também se aventurou na música, né? Sim, Lembrando que você Pelé. falou, nós estamos falando aqui em educação infantil e a música mais lembrada dele é a ABC, a ABC. Toda criança tem que ler e É escrever. isso, escrever. Pois é. Pelé Ah, foi talvez uma cantor, das poucas músicas ali dele. Cantor, a- compositor, jogador, ator. ator, atuou em cinema. Inclusive o nosso Sylvester Stallone postou uma foto junto com ele lá no filme que eles fizeram, lá nos anos 80, eu acho 70, não sei. É, o Pelé Stallone era um tem, goleiro lá e o Pelé ia enfrentá-lo. Enfim, tem até uma história que caso com a Xuxa. O próprio Sylvester Stallone conta que o Pelé quebrou um dedo do Sylvester Stallone porque o Sylvester foi tentar defender um chute do Pelé e quebrou o dedo. Sim, é. Pelé, Pelé, Pelé era um jogador completo, né? Absolutamente completo. Aí quando entrava numa cena dessa, pode ser cena, pode ser o que for, ele queria ganhar, evidentemente, assim como um atleta de fato quer, né? Então, é isso. Foi mal aí o Stallone, perdeu o dedinho. Mas é o Stallone ou é o colega dele? não, Sylvester. Pois é. Mas depois você recuperou, você perdeu muito mais coisa no cinema, tá? Tá certo. Aí, cara, é o seguinte, Pelé, muito grande. Pelé, eu vou, eu vou aqui fazer uma ponderação que você falou. Você falou que Pelé é conhecido no mundo inteiro. E é conhecido de fato no mundo inteiro. Tanto é que temos os clássicos episódios do Chaves em língua espanhola, tá? Em língua espanhola, onde o professor Girafales sempre gritava gol do Pelé! É, quando o Chaves entrava no pátio com a bola, falava assim: vamos, bola, passa para Pelé, né? Sempre. E aqui, evidentemente, houve o famigerado filme do Pelé, né? Onde o Chaves ia para o cinema assistir o filme do Pelé. Na verdade, na língua original não era filme do Pelé, mas ficou eternizado como filme do Pelé. Inclusive, o Roberto Gomes Bolaños era fã clássico do Chaves, né? Aliás, do Pelé. Pelé. E, aliás, todo mundo era fã tanto de Chaves quanto de Pelé. E o fato é, Vinícius, que nós estamos ficando velhos, porque É todos esses caras que a verdade. gente listou aqui, tirando os Stallone, estão todos mortos, infelizmente. A idade chega, infelizmente. Meu amigo, muitas pessoas criticam o Pelé por problemas pessoais relacionados a problemas pessoais que ele acabou se envolvendo. Ele, se eu não me engano, teve 7 filhos, alguns fora do casamento, mas a gente Mas consegue. vou deixar isso para um outro vídeo. É Você, melhor, porque agora é bom lembrar das memórias e tal, porque tem esses casos aí meio complicados, só que aí, cara, é da vida particular dele, né? sim, Aí, mas o que eu quero dizer é que
Mesmo com todos esses problemas, ele mesmo afirmou: olha, eu sou um ser humano, eu não sou perfeito. Justamente. E certas coisas que aconteceram na vida dele, pessoal, não tirarão toda a trajetória dele, todo o símbolo, tudo o que ele significa para nós que somos brasileiros. Nunca, isso Tá, nunca vai abalar. tá certo. Ô, Vinição, rapidinho aqui, tá quase terminando nosso tempo. Deixa eu só lembrar uma coisa, é o seguinte, na época que o Pelé jogava, o Pelé, por jogar fora da Europa, a FIFA não presenteava com o prêmio de melhor jogador, o Best Ballon d'Or, né? O Bola de Ouro, o melhor jogador. Então, o que que aconteceu? Em 2014, você vê como o Pelé teve todos os prêmios. Não na proporção que merecia, mas Merecia. teve. Em 2014, quando a Copa veio aqui no Brasil, no dia do sorteio, a FIFA reparou esse erro. A FIFA reparou esse erro e deu uma bola de ouro a Pelé. Reparou o erro com Pelé, não com um monte de jogador que na época jogava fora da Europa e tal. É o seguinte, quero aproveitar aqui, são 3 minutos e meio que a gente está terminando a nossa gravação, dizer o seguinte, as nossas condolências à família do Pelé e principalmente à família do Pelé, né? Dona Celeste, todos os seus filhos, sejam Seus extraconjugais netos, dele inteiro. ou seus netos, esposa, enfim. Nós aqui do CV Connect desejamos força, desejamos força, desejamos cabeça no lugar. É uma perca muito grande, vão ser dias turbulentos, mas o Pelé vai estar sempre na memória, tanto de vocês, quanto da gente, quanto do mundo inteiro. E só para finalizar, é o seguinte: a gente em luto, eu falei no último vídeo que a gente ia fazer clássico Barcelona e espanhol, mas acho que chega, né? Acho que vamos ficar de luto aí por uns dias, deixa virar o ano, e aí no ano que vem a gente retoma aqui. Semana que vem a gente retoma aqui os comentários do CV Esportes, CV Connect Esportes, também do CV Connect, que vai ano que vem adentrar a fundo em várias camadas da sociedade. Então é isso. Pelé, nossa continência. Deus está com você, Deus está em grande companhia, e você também está. Vinição, 1 minuto e meio para você finalizar aí o seu sentimento nesse programa. Meu amigo, Pelé foi incrível. Com 17 anos, fez, foi artilheiro do Campeonato Paulista com 57 gols. Ele foi Só isso. artilheiro, ele foi artilheiro do Campeonato Paulista por 9 vezes. E E deixou o Santos 11 anos ganhando do Corinthians. Pelé, quando se trata de Pelé, não se tem time. Pelé é o ídolo. E diretoria do Santos, vocês demoliram a Vila Belmiro. Seria muito bonito da parte de vocês nomearem a próxima arena com o nome Arena Pelé. nosso Pelé. Certo. Gente, Estádio muito Edson. obrigado. É, gente, muito obrigado a todos aí. Infelizmente o vídeo hoje é triste, mas tínhamos que fazer, né? Missão, valeu, até Uma boa mais. noite. A gente se encontra por aí.